o peso da prova e a mão que sustenta. Era uma sexta-feira à noite e o irmão Carlos, vamos chamá-lo assim para preservar sua identidade, mas sua história é real e conhecida por muitos na congregação, sentou-se à mesa da cozinha com as mãos trêmulas. À sua frente, uma pilha de contas, luz atrasada, água cortada no dia seguinte, o aluguel com 3 meses de atraso e a prestação do carro que, se não fosse paga, resultaria na perda do veículo, seu único meio de trabalhar como motorista de aplicativo. Ao lado das contas, um envelope rasgado com os últimos R$ 87 que tinha. Sua esposa, Marta, lavava a louça em silêncio, mas ele sabia que ela também contava cada centavo mentalmente. Os 2 filhos, de 8 e 12 anos, já dormiam, mas Carlos lembrava do pedido do mais velho naquela mesma manhã. Pai, amanhã tem feira na escola. A professora disse que é só R$ 5. Ele havia respondido com um sorriso forçado: vamos ver, filho. Deus vai ajudar. Mas naquela hora, sozinho com suas contas e seus pensamentos, Carlos não via saída. O desespero começou a apertar seu peito como uma mão invisível. Como cheguei aqui? Pensou. 6 meses antes, ele tinha um emprego estável em uma fábrica. Mas a empresa fechou, e as promessas de indenização nunca chegaram. Os bicos como motorista mal davam para o básico. Ele já havia vendido a TV, o celular antigo e até as ferramentas que guardava há anos. O pior não era a falta de dinheiro. Era a sensação de que estava falhando como pai, como marido, como homem. Foi então que uma lembrança o golpeou como um raio. A voz do cooperador irmão Paulo, na última reunião de jovens, dizendo: meus irmãos, as provas não vêm para nos destruir, mas para nos aproximar de Deus. Quando não temos mais para onde correr, é aí que descobrimos que ele sempre esteve perto. Na época Carlos havia assentido, mas sem entender de verdade. Agora aquelas palavras ardiam em sua mente. Ele fechou os olhos e pela primeira vez em semanas, orou sem palavras bonitas, sem frases decoradas, apenas chorou. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não sei mais o que fazer, mas se o Senhor quiser, me mostra um caminho. Mesmo que seja pequeno, eu vou seguir. Não houve voz do céu. Não houve um sinal espetacular. Apenas o som da torneira pingando na pia e o vento batendo na janela. Mas, no fundo do seu coração, Carlos sentiu uma paz que não fazia sentido. Era como se alguém tivesse colocado uma mão em seu ombro e sussurrado: não está sozinho. A oferta que não fazia sentido. No domingo seguinte, Carlos e Marta foram ao culto mesmo sem ter o que ofertar. Vamos pelo menos ouvir a palavra, ela havia dito. Mas ao chegarem, o irmão que cuidava das ofertas anunciou: hoje é dia de ofertar para a obra missionária. Quem puder contribuir, que o faça com alegria. Carlos baixou a cabeça. Ele não tinha nem para o ônibus da semana, como poderia dar algo? Foi então que sua filha mais nova, de 8 anos, puxou sua manga e sussurrou: pai, a senhora da frente deu R$ 1. A gente tem R$ 1 em casa, naquele potinho? Carlos sentiu o rosto queimar. R$ 1? Era quase uma humilhação. Mas ao olhar para os olhos inocentes da menina, algo dentro dele se quebrou. Se ela tem fé para dar, quem sou eu para segurar? Pensou. Com as mãos trêmulas, tirou a moeda do bolso. Sim, ele tinha guardado aquele R$ 1 por via das dúvidas, e a colocou no envelope. Não era muito. Não era nada, na verdade. Mas quando depositou na urna, sentiu como se tivesse dado tudo o que tinha. O culto terminou e o cooperador irmão Antônio se aproximou. Irmão Carlos, tudo bem? Vi que você tem estado ausente nas últimas semanas. Carlos engoliu em seco. Não queria contar suas dificuldades. Mas, antes que pudesse responder, o irmão Antônio continuou. Olha, a igreja está precisando de alguém para ajudar na limpeza do templo nas terças e quintas. Não é pago, mas se você puder. Limpeza do templo? Carlos quase riu. Ele, que já tinha sido supervisor em uma fábrica, agora seria faxineiro da igreja. Mas antes que o orgulho falasse, a voz de Deus pareceu ecoar em seu coração. Humilha-te, e eu te exaltarei. Eu posso, irmão. Obrigado pela oportunidade. O envelope que mudou tudo. Na terça-feira seguinte, Carlos chegou cedo para limpar o templo. Enquanto passava o pano no chão, o irmão João, um dos mais antigos da congregação, entrou e sentou-se em um dos bancos. Carlos continuou trabalhando, mas notou que o irmão o observava. Irmão Carlos, aproxima aqui 1 minuto. Carlos obedeceu, enxugando as mãos no pano. Sim, irmão João. O velho cooperador tirou do bolso um envelope branco e o estendeu para ele. Isso é para você. Não é meu, é do Senhor. Ele me falou no coração que eu deveria te dar. Carlos hesitou. Receber dinheiro assim, sem mais nem menos? Mas o irmão João insistiu. Pega, filho. Não é esmola, é uma bênção.
E lembre-se, Deus não precisa de muito para fazer milagres. Com as mãos trêmulas, Carlos abriu o envelope. Dentro, havia exatamente R$ 1.200, o valor do aluguel atrasado, da prestação do carro e das contas de luz e água. E em um papelzinho, umas citações. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. As lágrimas vieram sem aviso. Carlos caiu de joelhos ali mesmo, no chão que havia acabado de limpar. Deus, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O irmão João apenas sorriu e colocou a mão em sua cabeça. Fique firme, irmão. Isso aqui é só o começo. A cura que veio no tempo de Deus. Mas as provas de Carlos não terminaram ali. 2 semanas depois, sua esposa Marta descobriu um nódulo no seio. O médico, após os exames, foi direto. É um tumor. Precisamos de uma biópsia para saber se é maligno. O mundo desabou novamente. Carlos lembrava das noites em que Marta chorava no banheiro, tentando abafar o som para que os filhos não ouvissem. Ele mesmo passou noites em claro, orando, jejuando, clamando. Senhor, por que agora? Nós estávamos começando a nos reerguer, mas em meio ao desespero, Deus falou através da irmã Lúcia, uma das diaconisas. Irmão Carlos, Deus não prometeu que não passaríamos por vales, mas Ele prometeu que estaria conosco no vale. E sabe o que mais? Às vezes, o vale é o lugar onde a gente ouve a voz dele com mais clareza. Carlos se agarrou àquelas palavras. Todos os dias, antes de sair para trabalhar, ele e Marta oravam juntos. Não eram orações longas, cheias de teologia. Eram clamores de quem não tinha mais para onde correr. 3 meses depois, os resultados dos novos exames chegaram. O tumor havia diminuído. O médico, surpreso, disse: "Isso não é comum. Às vezes acontece, mas é raro. Vocês devem ter uma genética muito forte." Carlos sorriu interiormente. Não era genética. Era a mão de Deus. O jovem que voltou para casa. Mas a maior bênção ainda estava por vir. Luca, o filho mais velho de Carlos, começou a se afastar. Aos 16 anos, ele havia conhecido um grupo de amigos na escola que zombavam de sua fé. Deus não existe, seu pai é um otário por acreditar nisso, disseram a ele. Luca parou de ir aos cultos. Começou a chegar tarde em casa. Uma noite, Carlos o encontrou chorando no quintal com um baseado na mão. O coração de Carlos se partiu. Ele poderia ter gritado, jogado a droga fora, dado um sermão. Mas em vez disso, sentou-se ao lado do filho e chorou com ele. Filho, eu já estive onde você está. Já pensei que Deus não se importava. Já achei que a vida não tinha sentido. Mas olha para mim agora. Deus não me tirou da prova, Ele me seguiu nela. E Ele pode fazer o mesmo por você. Luca não respondeu. Mas naquela noite ele jogou o baseado no lixo. Carlos não desistiu. Todos os dias ele orava por Luca. Convidava-o para ir com ele às visitas evangelísticas. Não forçava, não pressionava, apenas mostrava o caminho. Até que um sábado à tarde, Luca entrou em seu quarto e disse: "Pai, eu quero ser batizado." Carlos quase não acreditou. "Você tem certeza, filho?" "Tenho. Eu vi o que Deus fez por nós. E eu quero isso na minha vida." No domingo seguinte, Luca foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E quando saiu da água, o sorriso em seu rosto era a maior recompensa que Carlos poderia receber: a multiplicação da bênção. Hoje Carlos não é mais um homem quebrado. Ele continua trabalhando como motorista, mas agora tem um pequeno negócio de entregas que começou com a ajuda de irmãos da congregação. Marta está completamente curada, e os exames não mostram mais nenhum vestígio do tumor. Luca é um dos jovens mais ativos da igreja, ajudando nas campanhas evangelísticas. Mas o mais bonito não é o que eles receberam, e sim o que eles dão. Carlos agora visita presidiários todas as sextas-feiras, levando a palavra de Deus para homens que, como ele um dia, se sentem sem esperança. Marta lidera um grupo de oração para mulheres que enfrentam doenças e provas familiares. Luca, o jovem que quase se perdeu, hoje testemunha para outros adolescentes nas escolas, mostrando que Deus pode mudar qualquer vida. Eles não são heróis. São servos. Servos que aprenderam que as provas não são o fim, mas o caminho para uma fé mais profunda. A lição que fica. Se você está lendo esta história e pensa, mas a minha prova é maior, a minha dor é mais profunda, ouça bem. Deus não prometeu que a vida seria fácil. Ele prometeu que não estaríamos sozinhos. Quando Carlos não tinha dinheiro, Deus proveu através de um envelope. Quando Marta estava doente, Deus curou no tempo certo. Quando Lucas se afastou, Deus o trouxe de volta com amor, não com julgamento. E Ele pode fazer o mesmo por você. Talvez você esteja no fundo do poço hoje.
Talvez as contas estejam atrasadas, o médico tenha dado um diagnóstico ruim, ou alguém que você ama tenha se afastado de Deus. Mas olhe para Carlos. Olhe para Marta. Olhe para Luca. Deus não desampara os seus. Ele pode não mudar sua situação amanhã, mas ele vai mudar você. E quando ele fizer isso, você vai olhar para trás e ver que mesmo no vale mais escuro, ele estava lá, segurando sua mão. Um convite. Se você está passando por uma prova hoje, não desista. Continue firme nos cultos. Mesmo quando parece que nada faz sentido. Oferte mesmo que seja pouco. Deus não olha para o valor, mas para o coração. Ore sem parar. Não com palavras bonitas, mas com sinceridade. Confie no tempo de Deus. Ele não está atrasado. Porque no final você vai ver, as provas não são para te destruir, mas para te preparar para uma bênção que você nem imagina. Deus é fiel. Ele não deixará vocês serem provados além das suas forças. Mas quando a prova vier, ele dará também um escape para que possam suportá-la. 1 Coríntios 10:13. Glória a Deus. Amém. A história de Carlos, quando a fé encontra a realidade. O peso da noite antes do milagre. Carlos não dormia há 3 noites. O barulho do ventilador velho, que mais parecia um motor de avião prestes a desabar, não conseguia abafar os pensamentos que martelavam sua mente. E se amanhã não der certo? E se o dinheiro não chegar? Como vou explicar para as crianças que não têm comida? Ele olhava para o teto descascado do quartinho alugado, onde a umidade havia deixado manchas que pareciam mapas de um lugar que ele nunca conheceria. Sua esposa, Ana, respirava fundo ao seu lado, fingindo dormir, mas ele sabia que ela também estava acordada. O silêncio entre eles era mais alto que qualquer palavra. Naquela semana, Carlos havia perdido o emprego na construção civil. O patrão, um homem duro que não gostava de desculpas, lhe disse secamente: a obra parou, não tem mais serviço. Volte daqui a 3 meses, se Deus quiser. 3 meses. Como sobreviveriam? O aluguel já estava atrasado em 2 meses e o dono do imóvel, um homem impaciente, havia ameaçado desocupar o local. As contas de luz e água estavam cortadas havia 1 semana. Ana havia vendido os poucos pertences de valor que tinham: um relógio de pulso herdado do pai de Carlos, uma corrente de ouro que ganhará no aniversário de 15 anos, mas o dinheiro mal deu para comprar arroz, feijão e óleo. Agora, não havia mais nada para vender. Naquela noite, Carlos se levantou em silêncio e foi até a cozinha. Abriu a geladeira vazia, exceto por um pote de margarina quase acabando e um pedaço de pão duro. Pegou um copo d'água e sentou-se à mesa, apoiando a cabeça nas mãos. Senhor, ele sussurrou, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não peço luxo, não peço riqueza. Peço só o suficiente para não ver minhas crianças passarem fome. Peço força para não desistir. As lágrimas escorriam sem que ele percebesse. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de um homem que pela primeira vez na vida se sentia verdadeiramente sem saída. Foi então que ele se lembrou das palavras do irmão João, um cooperador da igreja que sempre o incentivava: Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. E às vezes, irmão, a prova é justamente para a gente ver que a mão dele é real. Carlos fechou os olhos e respirou fundo. Tá certo, Senhor. Se o Senhor quer que eu passe por isso, eu vou passar. Mas me dá força. Não me deixa cair. A decisão que mudou tudo. No domingo seguinte, Carlos e Ana foram ao culto, mesmo com o coração apertado. Não tinham dinheiro para a oferta, mas Carlos colocou no envelope os últimos R$ 5 que tinham, o suficiente para comprar um pão e 1 litro de leite. Se é para o Senhor, ele pensou, mesmo com a voz da razão gritando que aquilo era loucura. Durante o culto, o irmão que presidia leu Salmos 37:25. Fui moço e já agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aquelas palavras ecoaram no peito de Carlos como um martelo. Ele sentiu algo quebrar dentro de si, não era desespero, mas uma estranha paz. Talvez, ele pensou, talvez Deus esteja me testando não para me humilhar, mas para me mostrar que ele é suficiente. No final do culto, o irmão João se aproximou. Irmão Carlos, tudo bem? Carlos hesitou. Não queria parecer fraco, mas a verdade é que não estava bem. Não, irmão. Tô passando por uma prova difícil. Perdi o emprego, as contas tão atrasadas e... Sua voz falhou. João colocou a mão no ombro dele e olhou nos seus olhos. Deus não desampara os seus. Você tem sido fiel, irmão. Continue firme. A prova não é para sempre. Carlos assentiu, engolindo o choro. Vou tentar, irmão. É que às vezes a gente olha para a situação e esmorece. João sorriu. Eu sei. Mas lembra do que o irmão falava semana passada?
Deus trabalha em silêncio. Às vezes a gente tá pedindo um milagre, e ele já tá agindo por trás das cortinas. Confia. O envelope que veio do céu. Na terça-feira, Carlos estava sentado na calçada em frente à casa, olhando para o movimento da rua, quando um menino de uns 12 anos se aproximou. O senhor é o Carlos? Carlos olhou surpreso. Sou. Por quê? O garoto entregou um envelope branco, um pouco amassado. Um senhor me pediu para entregar isso pro senhor. Disse que era importante. Antes que Carlos pudesse perguntar mais, o menino já estava correndo de volta para a bicicleta. Carlos abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, havia 3 cédulas de R$ 100 e um bilhete escrito à mão. Irmão Carlos, o Senhor me colocou no coração de abençoar você hoje. Não é muito, mas é o suficiente para suas necessidades mais urgentes. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Fique firme. Um irmão em Cristo. Carlos não conseguia acreditar. R$ 300? Não era uma fortuna, mas era exatamente o valor do aluguel atrasado, mais um pouco para comprar comida e pagar a luz. Ele correu para dentro de casa, chamando Ana. Olha, amor, olha o que Deus fez. Ana leu o bilhete e começou a chorar. Deus é fiel, Carlos. Ele é fiel. Naquele momento, Carlos entendeu algo profundo. Deus não tinha esperado que ele fosse perfeito para abençoá-lo. Ele não tinha esperado que Carlos tivesse fé inabalável ou que nunca duvidasse. Ele simplesmente viu um homem que mesmo no fundo do poço escolheu confiar, e agiu. A restauração que veio pelo serviço. Com o aluguel em dia e a geladeira cheia, Carlos sentiu um alívio imenso, mas também uma responsabilidade. Deus me deu, agora eu tenho que retribuir, ele pensou. No domingo seguinte procurou o irmão João. Irmão, eu quero ajudar na obra. Não tenho muito a oferecer, mas tenho minhas mãos. O que eu posso fazer? João sorriu. Tem um irmão que está precisando de ajuda para reformar a casa dele. Ele é idoso e não consegue fazer sozinho. Se você puder, amanhã a gente vai lá. Carlos não hesitou. Tô lá. Nos meses seguintes, Carlos se dedicou a servir na igreja de todas as formas que podia. Ajuda na limpeza do templo, varrendo, passando pano, consertando cadeiras quebradas. Visitas aos doentes, levando uma palavra de ânimo, orando com quem estava fraco. Participação nas campanhas evangelísticas, distribuindo folhetos, convidando pessoas para os cultos. Não demorou muito para que uma porta se abrisse. Um dos irmãos da igreja, dono de uma pequena marcenaria, precisava de um ajudante. Carlos, você tem experiência com madeira? Um pouco, irmão. Então vem trabalhar comigo. Não posso pagar muito no começo, mas é um emprego honesto. Carlos aceitou na hora. O salário não era alto, mas era suficiente. E mais importante, era uma oportunidade de ser bênção. Com o tempo, Carlos aprendeu o ofício e passou a fazer móveis sob medida. Sua reputação de homem honesto e trabalhador se espalhou, e os pedidos começaram a aumentar. Em menos de um ano, ele já conseguia sustentar a família sem aperto. Mas o maior milagre não foi o dinheiro, foi o coração transformado. O encontro com Luca, quando a prova se torna testemunho. Um dia, enquanto Carlos entregava um armário em um bairro próximo, ele reconheceu um jovem encostado em um muro fumando. Era Luca, o filho de um casal da igreja que havia se afastado há anos. Luca estava magro, com olheiras fundas e um olhar vazio. Luca? Carlos chamou. O jovem olhou surpreso, como se tivesse visto um fantasma. Irmão Carlos, o que o senhor está fazendo aqui? Carlos se aproximou. Trabalhando, meu filho. E você? Como tá? Luca deu de ombros. Tô aí, vivendo. Seu tom era amargo. Carlos sentiu o coração apertar. Luca, faz tempo que a gente não vê você na igreja. Sua mãe chora por você. Luca riu sem alegria. Ah, irmão, Deus não quer nada comigo. Eu já fiz coisa demais. Carlos não julgou. Não pregou. Só olhou nos olhos do jovem e disse: eu também já achei que Deus não queria nada comigo. Mas sabe o que eu descobri? Que ele não olha pro que a gente fez. Ele olha pro que a gente pode ser. E você, Luca, pode ser muito mais do que está sendo agora. Luca ficou em silêncio. Depois murmurou. Mas como, irmão? Eu já tentei parar com essas coisas e não consigo. Carlos colocou a mão no ombro dele. Vem comigo amanhã na igreja. Só vem. Não precisa falar nada, não precisa fazer nada. Só vem. Luca hesitou, mas no dia seguinte lá estava ele, sentado no fundo do templo, de cabeça baixa. Ninguém o julgou. Ninguém o pressionou. Só o receberam com um abraço. A vitória que veio no tempo certo. Luca não se transformou da noite para o dia. Houve recaídas, houve lutas. Mas Carlos não desistiu dele.
Toda semana, ele o buscava para ir aos cultos. Oraram juntos. Choraram juntos. E pouco a pouco, Luca começou a mudar. Um ano depois, Luca estava batizado nas águas, em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Sua mãe, que havia perdido as esperanças, chorava de alegria no dia do batismo. Deus é fiel. Ela repetia, abraçando o filho. Luca hoje é um cooperador na igreja. Ele ajuda outros jovens que, como ele, se perderam no mundo. E toda vez que conta seu testemunho, ele diz: se não fosse o irmão Carlos que me estendeu a mão quando todo mundo já tinha desistido de mim, eu não estaria aqui. A lição que ficou. Carlos aprendeu que as provas não são para nos destruir, mas para nos preparar. Hoje, quando ele olha para trás, vê que a falta de dinheiro o ensinou a confiar em Deus, não nas circunstâncias. O desespero o levou a buscar a Deus de verdade, não só de boca. A oportunidade de servir o tirou do egoísmo e o fez enxergar os outros. O encontro com Luca lhe mostrou que Deus usa nossas cicatrizes para curar outros. Ele não é rico, não é famoso, mas é feliz, porque descobriu que a verdadeira bênção não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus neles. Um convite para você. Talvez você esteja lendo isso hoje e pense, mas a minha situação é pior. Eu já tentei de tudo e nada adiantou. Escute bem, Deus não olha para o tamanho da sua prova. Ele olha para o tamanho da sua fé. Você está desempregado? Continue firme. Deus tem um plano. Você está doente? Não desista. Deus é o médico dos médicos. Alguém que você ama se afastou? Ore, ame, não julgue. Deus pode trazê-lo de volta. Você acha que já errou demais? O sangue de Jesus limpa todo pecado. Não há condenação para quem está em Cristo. Deus não muda. Se Ele fez por Carlos, por Marta, por Luca, Ele pode fazer por você. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Ele. Fique firme. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, 1. Glória a Deus. Amém.